Fala pessoal, tudo bom? Bom, a minha intenção de gravar esse vídeo é falar de uma maneira bem simples e resumida, bem humilde, sobre o desenvolvimento mobile. Muita gente tem vontade de desenvolver um aplicativo mobile, tem uma ideia e quer desenvolver, mas às vezes empaca no tempo, no preço e não consegue ir pra frente. Tem rolado, já faz aí uns 2 anos, né, com mais intensidade, algumas tecnologias para a gente desenvolver para mobile que facilitaram muito o mercado. Mas antes de chegar lá, eu vou falar mais ou menos sobre como rolava antes. Até pouco tempo atrás, a única maneira que existia da gente desenvolver para mobile, seja iOS, seja Android, BlackBerry, ou mesmo o Windows Phone e tal, era utilizando plataformas nativas para desenvolvimento. Por exemplo, para o iOS tinha que utilizar lá o Cocoa, né, que o Steve Jobs chama de Cocoa, que é a plataforma de desenvolvimento dele. Tem ali o Objective-C, que é a linguagem, né, que você utiliza ali nesse framework. Para o Android, o Javazão, tem várias IDEs, inclusive muito bacanas, né, do Android Studio e tal, mas assim, nativo para desenvolvimento Android. Para o BlackBerry eu não me recordo, mas para o Windows Phone, por exemplo, a gente tem as plataformas que já são padrão para a própria web ou desktop, que é os .NET, né, C Sharp, VB.NET, por aí vai. Isso é tudo muito bom, são ótimas tecnologias, linguagens e plataformas e tal. Só que para desenvolver é sempre um pesadelo se você tem um projeto que precisa rodar em todos os dispositivos móveis, né? Pelo menos uns 3, eu diria, uns 3 mais importantes. Porque você tinha que desenvolver pelo menos ali 80% de todo o seu sistema em cada um. Eu digo 80% porque muitas vezes a gente tem web services, né, algumas partes que ficam na nuvem e tal, que você consegue reutilizar para as 3 plataformas. Mas tirando isso, toda a casca, toda a parte ali de lógica ali das telas e tal, tinha que ser feito dentro de cada uma. Então assim, isso acabava ficando muito caro, muito longo para quem fosse desenvolver e empacava, né? Até por isso que até outro dia estava muito complicado desenvolver para mobile. Mas isso acabou, porque hoje a gente tem o que a gente chama das cross-platforms. Alguns, aliás, existe uma divergência, né? Em plataforma cruzada, que são essas cross-platforms, ou plataformas híbridas. E o que são essas plataformas de desenvolvimento cruzadas ou híbridas? São plataformas que a gente pode desenvolver uma única vez, numa linguagem que não é nem necessariamente as originais, nativas, para diversos sistemas operacionais. Eu vou pegar uma que a gente utiliza muito na Pasquale e vem dando muito certo, bem bacana, Cordova. Ele tem 2 nomes, eu vou explicar isso para vocês. Na verdade, o Cordova chamava PhoneGap no passado. Recentemente ele foi adquirido por uma empresa, acho que pela Adobe, e aí mudaram o nome para Cordova. Como é que é o Cordova? O Cordova, ele permite que a gente desenvolva da maneira mais simples possível que existe por aí, web e JavaScript. Olha que bacana. Quantos caras não tem por aí desenvolvendo muito bem em web e JavaScript? Isso já é uma coisa comum, que a gente faz lá desde os anos 2000, basicamente. E o Cordova permite que a gente desenvolva aplicativos mobile utilizando web, HTML e JavaScript. É claro que a gente tem, o programador ele precisa ter, claro, uma familiaridade com todo o desenvolvimento responsivo, com toda a parte de mobile mesmo, que ela é diferente do que um site, né, desktop e tal. Mas, enfim, facilitou muito o nosso mundo. Existem pouquíssimos tipos de aplicativos que não podem ser desenvolvidos usando uma cross-platform como o Cordova. Existem outras cross-platforms, né, plataformas híbridas também, são um pouquinho mais complexas, só que são ótimas também. Eu posso citar o Xamarin. O Xamarin ele é baseado, ele permite que a gente desenvolva em C Sharp, que é uma linguagem da Microsoft, né, que quem desenvolve conhece bem. A gente desenvolve para iOS, para Android, BlackBerry, obviamente para o Windows Phone. Muito bacana, só que ela é mais voltada para trazer o público desenvolvedor em C Sharp, já web e tal, para migrar mais facilmente para o desenvolvimento de mobile para essas plataformas as mais populares, né? O iPhone, o iOS, né? O Android e tal. Mas assim, eu gostaria mesmo era de citar o Cordova, porque o Cordova ele é baseado na web. O que a gente não conseguiria talvez utilizar o Cordova? O que não funciona bem, né, com uma plataforma híbrida? Eu acho que quando a gente tem aqueles aplicativos que precisam de muita performance, não que todos os nossos aplicativos não precisem de performance, isso é uma coisa óbvia, mas existem aplicativos que eles precisam realmente ali de uma alocação em memória muito parruda mesmo. Eu pego, por exemplo, um game,
que emula ali um Play 2, um Xbox, sei lá. Aquilo não tem jeito, aquilo tem que ser nativo. Ou se não nativo, de mais baixo nível ainda, um C e tal. Porque ele precisa utilizar ali em tempo real muitos recursos do dispositivo. Então assim, nesses casos aí não é legal a gente utilizar, porque vai acabar ficando lento, né? Porque o que acontece? Na verdade, o Cordova, ele é o aplicativo web, ele está dentro de uma janela, que é como se fosse um browser invisível para o usuário, e ele roda dentro dessa janela. Por isso que ele é tudo web. É uma janela web, só que ele não tem barra de endereço, nada. Assim, o usuário vê como um aplicativo normal, ele é perfeito, é muito bom mesmo. Mas eu vejo que esse tipo de aplicação que precisa mais de recursos mesmo ali do dispositivo, aí é melhor desenvolver no nativo, porque o nativo realmente ele vai utilizar em 100% do tempo para usar recursos do dispositivo móvel mesmo. A parte gráfica, no passado eu achava que a parte gráfica pro Cordova em relação ao nativo ficava devendo um pouquinho, hoje já não estou achando mais. Hoje eu vejo que vai muito das nossas escolhas em definição de imagem que a gente utiliza mesmo, em tipo do design que a gente utiliza mesmo ali no desenvolvimento e não é um problema, na verdade, com a própria plataforma. Vejo mais ou menos dessa forma. Então assim, na Pasquale a gente vê usando isso demais, a gente já tem alguns projetos, né, que a gente desenvolveu em Cordova, por exemplo, que, primeira coisa, a gente não precisa ter 4 projetos, para cada sistema operacional, né? A gente tem um projeto só. A única coisa que tem de diferença é que a gente, na hora de gerar, existem as regras das lojas virtuais, né? Digo, Play Store e a App Store, por exemplo. Cada uma tem uma regrinha e a gente tem que gerar o aplicativo na extensão de cada uma dessas lojinhas. Então, assim, não é que eu gero só um aplicativo e aí ele já serve para tudo. Não, isso não tem como. A gente precisa gerar um para cada um, mas é um desenvolvimento só. A gente faz um desenvolvimento e depois gera para cada um, né? E aí vai embora. Bom, espero que tenha sido claro. Tô tentando usar uma linguagem mais formal, até porque o meu objetivo é do público que não conhece, é do público que queira desenvolver, que queira contratar um serviço. O público que já conhece o desenvolvimento e tudo mais, claro que é muito bem-vindo, mas eu acho que para eles as minhas informações já são bem conhecidas também. Então é isso, gente. É isso aí, logo mais eu gravo mais um novo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei. Um abraço, tchau, tchau.